sobre a palavra mais uma vez. Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, é Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Bora ver o que Paulo está dizendo aqui. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é semear para a carne? O que é semear? Semear são sementes. E Jesus e Paulo, né, eles gostavam muito dessa questão de ficar falando de semente, de plantação, porque naquela época era quem não plantava não comia, né? Hoje não existe, hoje é bem separado isso, né? Nós não precisamos plantar para comer. Tem quem faça isso por nós. A gente só vai no mercado e compra o que quer, come o que quer. Mas é muito interessante ver essa questão, a relação da agricultura com a nossa vida espiritual. Jesus usava muito esses exemplos, parábolas de sementes, para nos ensinar. E Paulo era a mesma coisa, porque naquela época o plantio ele era mais comum a todos, né? Então era usado para facilitar a entrega da palavra. E Paulo fala assim, aquele que semeia para a corrupção, aquele que semeia para a própria carne colherá corrupção. O que é semear para a corrupção? São ações egoístas. As ações egoístas normalmente vai levar a mim e a você a pecar, a sermos impulsivos. O que é semear para a carne? É viver para nós mesmos. É fazer as coisas pensando em nosso conforto, em nosso benefício. E o nosso cérebro é terrível. Nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, né? E aqui Paulo está dizendo para aquela igreja, se vocês semearem para a carne, para a própria carne, vocês vão colher corrupção. Porque a nossa carne, nós não somos de confiança. Nós não somos de confiança. E o que é essa corrupção que será colhida se nós investirmos no que a gente quer, no que a gente pensa, no que a gente deseja? Qual que é? O que nós vamos colher desse investimento? Nós vamos colher arrependimento, morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Distanciamento da presença de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca desiste de nós. Deus sempre está presente. Mas nós, por nossas próprias escolhas, nos afastamos da presença dele, saímos da presença dele, porque nós começamos a investir apenas nas coisas que nós desejamos e cremos. E no versículo de Jeremias fala que o nosso coração ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9, o coração é enganoso, desesperadamente corrupto e ninguém conhece. Ninguém conhece o coração, nem o dono do coração, que é você e eu, nós não conhecemos o nosso coração. Nós investimos nas coisas que a gente quer. Mas quando a gente vai colher, a gente não fica satisfeito com o que a gente está colhendo. O que a gente vai colher quando a gente investe em algo que nós tiramos Deus do negócio, que nós fazemos só o que nós queremos, quando nós vamos colher esse resultado, a gente não quer. Porque quando a gente está investindo, a gente não conhece o nosso coração. A gente não sabe o que de verdade o nosso coração vai nos devolver. Porque nós gostamos de investir nas coisas que só nos dão prazer. A gente só quer fazer o que a gente tem prazer de fazer. Só que nós precisamos prestar atenção. Nosso coração é enganoso. Quantas coisas você jurava para você mesmo que você jamais iria comprar, que você jamais iria fazer. E hoje você compra e hoje você faz. Tem muita coisa na moda hoje, tanto de vestir quanto o jeito de falar, que você nunca se imaginou fazendo e hoje você está fazendo. Porque o seu coração não é de confiança. E aqui em Jeremias 17:9 fala que o nosso coração ele é tão corrupto que nem nós mesmos
que carregamos o nosso coração. Esse coração que está dizendo aqui, gente, são os nossos desejos, a nossa emoção, os nossos sentimentos. E aí fala que nem nós que carregamos isso para cima e para baixo conhecemos. Quantas vezes você falou assim, eu vou fazer isso sim. Eu assumo as consequências. Eu assumo a responsabilidade. Só que quando chega o momento de você colher o que você plantou, você entra em desespero. Teve muitas coisas na minha vida, na minha juventude, que eu falei assim, eu vou correr o risco. Eu assumo a responsabilidade. Eu vou escolher fazer esse negócio aqui, ó, porque eu bato no peito e assumo, vou fazer. E quando chegou o momento de eu colher o resultado dessa minha escolha, foi desesperador. Foi desesperador. Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Eu só estou aqui conversando com vocês nessa live, porque Deus teve misericórdia de mim. Porque Deus não levou em conta as minhas escolhas e teve piedade de mim, teve misericórdia de mim e me colocou num lugar firme, numa rocha firme. Mas em algum momento desse meu desespero eu tive que clamar. Eu tive que buscar essa ajuda sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus, ele se revela no impossível, no improvável, nas impossibilidades. E a oração é o lugar, é o meio mais fácil e rápido que nós temos de colocar o nosso investimento, de colocar nossas sementes. Porque a oração tem um poder tão grande de revelar quem nós somos, quem é o nosso coração e quem é Deus. O que o nosso coração é capaz de fazer e o que Deus é capaz de fazer. Na oração nós descobrimos quem tem o poder de quê? E o poder da oração é revelar de quem realmente é o poder. Porque o nosso coração, confiar nas nossas emoções, você já provou na sua vida que quando você confia nas suas emoções, em algum momento elas vão falhar com você. Porque suas emoções são passageiras. Hoje você sente de fazer um negócio, amanhã você está sentindo outro. E hoje, tudo que nos cerca, o mundo, é movido ao sentimento. Hoje eu sinto que eu sou isso. Tem gente que está sentindo que é animal. É os famosos Therians da internet. Depois você pode pesquisar o que é Therian, o que é um Therian. Talvez aí para a galera da minha idade não tenha ideia de quem seja um Therian. São pessoas que do nada, de repente, começam a se sentir que são bichos. Tem gente aí achando que é cachorro, tem gente aí sentindo que é gato, tem gente sentindo que é topeira. E isso são movimentos escravizatórios que prendem as pessoas em correntes emocionais. E aí investe na carne, investe no sentimento, vai colher corrupção. Esse é o resultado de quem investe e direciona toda a sua vida de acordo com o coração, de acordo com o que está sentindo. E hoje a pessoa sente isso, amanhã está sentindo outra coisa completamente diferente. Então aqui em Gálatas, Paulo está orientando, porque o que semeia para a própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então aqui em Jeremias, que eu estava lendo para vocês, explicando que o nosso coração ele é corrupto, ele não é de confiança, que nem você que carrega toda essa gama de emoção dentro de você, você conhece seu coração, você não conhece. Jeremias fala assim, o coração é enganoso, desesperadamente corrupto e ninguém o conhece, nem você que carrega as suas emoções conhece você. E no versículo 10, Deus fala assim, olha, eu, o Senhor, examino o coração e dou a cada um o fruto do seu investimento. E eu pergunto para você hoje, o que você está investindo? Qual é o seu maior investimento? Fernanda, como que eu descubro
Em que eu estou mais investindo? É só você observar o que você mais olha na internet. No que você mais pensa durante o dia. Se você tem pensado somente em você, no que você precisa, se você pensa só em si mesmo, você vai ter ações egoístas e você está investindo no seu coração. Você não está investindo em Deus. Porque quando você resolve semear no Espírito, você abre mão de si mesmo e começa a investir no outro. Começa a pensar no outro. Você está semeando, está cuidando do outro. Muitas vezes nós olhamos para nós e ficamos ali tão vazios e nos sentindo, às vezes, pequeno, nos sentindo improváveis. Você está semeando para a carne. Você está fazendo investimento do seu tempo para a carne. Quantas horas, quantos minutos do seu dia você fica olhando para você e pensando na sua impotência, na sua incapacidade? Você está semeando para a sua carne. Você está jogando sementes do seu tempo no seu egoísmo. Quantas vezes em conversas, quanto tempo você gasta falando de você mesmo? Falando dos seus problemas? Você nem se preocupa de como que o outro que está te escutando está se sentindo. Você quer só desabafar, contar como que você está passando, contar como que você está vivendo. E o outro está te escutando, e sabe o que está passando na cabeça dele às vezes? Mas fulano está falando isso, ele não tem ideia. Que a minha casa está uma bagunça. Não tem ideia do tanto que eu estou sofrendo com meu filho e com a minha filha. Todo mundo está sofrendo, todo mundo tem um sofrimento. E se você vai semear na sua carne, você é alguém que fala só de si mesmo o tempo todo. E você vai colher corrupção. Vai colher o resultado do seu egoísmo. Agora, quando você semeia para o Espírito Santo te direciona a olhar para o outro, a ter compaixão do outro, a não ficar falando só de si, pensando só em si. Você vê um amigo e fala, você viu o que aconteceu comigo? Olha só o que aconteceu comigo, olha o que está acontecendo comigo. Você fica horas ali, o seu amigo te escuta e em nenhum momento você perguntou, como é que você está? Nós semeamos para a nossa carne o tempo todo. O tempo todo nós temos um egoísmo enorme e não estamos vendo que o investimento que a gente está fazendo é no nosso próprio eu, no nosso próprio ego. E Paulo orienta aquela igreja a semear no Espírito. E em Jeremias, no versículo 10, fala, eu, o Senhor, sou o único que conhece seu coração, sou o único que conhece as suas emoções, sou eu que examino o seu coração e eu vou dar para você o fruto do seu investimento. Quanto tempo você tem investido no Espírito? Quanto tempo você tem gastado no Espírito? Gastado a sua vida para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Sabe, às vezes você sai da sua casa pesado, carregado, cheio de tanta dor, cheio de tanta preocupação, cheio de tanto sofrimento. E você fala, Espírito Santo, todo o meu investimento, eu não quero passar o dia inteiro pensando no meu problema. Eu não quero passar o dia inteiro pensando na minha miséria. Espírito Santo, me ajuda aqui. A oração revela quem realmente tem poder. Eu e você não temos poder para resolver os nossos impossíveis. Mas quando nós oramos, o seu problema pode não ser resolvido hoje. Mas o jeito de você ver estes problemas, o jeito de você olhar para o seu impossível muda. Porque a oração muda tudo. A oração muda tudo. E Paulo está dizendo, olha, para de plantar na carne, de semear, de investir na carne. Semeie, plante no Espírito. Quanto tempo você tem gastado pensando aí esse problema e chega diante de Deus e fala, me tira daqui, me livra daqui. E semear no Espírito é dizer, Espírito Santo de Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder. O Senhor conhece, sabe até onde eu aguento. Então vem dirigir o meu coração, dirigir as minhas emoções. Sabe, quando mais doer em você, quando a ansiedade estiver mais tirando o seu ar, se você puder,
Vai para um lugar e ajoelha e abre o seu coração diante de Deus e fala: Senhor, eu estou sufocado com as minhas angústias, com as minhas dores. Eu não sei o que fazer. Depois que você colocar toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, porque a palavra de Deus fala assim: fazei conhecidas todas as suas súplicas com orações e súplicas. Fazei conhecida depois com ações de graça. Daí você já agradece, porque Deus já, antes de você pedir, Ele já sabia o que você ia pedir e já começou a trabalhar no que você acabou de pedir. E aí você vai orar por pessoas. Quando você começa a interceder por pessoas, quando você começa a deixar de olhar para si mesmo, deixar de egoísmo e começa a olhar para o outro, sabe? Nas conversas, ao invés de ficar o tempo todo contando do que te falta, falando da sua escassez, falando para todo mundo ali que você encontra, começa a ouvir as pessoas. Isso é investir no Espírito. É começar a ouvir as pessoas. Você vai ver que muitas das coisas que você ouvir do outro pode responder orações que você já fez lá atrás. Muitas vezes a resposta que você está buscando para o seu impossível, você vai encontrar na comunhão, no ouvir o outro, no se preocupar com o outro. Isso é investir, é plantar no Espírito. Para você plantar no Espírito, exige de você fé, amor e obediência a Deus. E tudo isso nós encontramos no outro. Na igreja de Cristo que está espalhada pelo mundo. Porque se você, enquanto você está olhando para você com dó de você, eu não mereço estar aqui, eu não podia estar aqui, por que fulano fez isso? Essas questões são perguntas que são sementes da carne. Agora, quando você vai semear no Espírito, você sai desse lugar de vítima e se posiciona como filho do Rei. Como filho do Criador do céu e da terra. Aquele que tem o poder, aquele que é, que era e que há de vir ao seu encontro, te tirar desse lugar de dor. Se Deus não tirar desse lugar de dor hoje, Ele vai mudar o seu entendimento a respeito dessa dor. Enquanto não chegar o resgate, enquanto não chegar o livramento, esse sofrimento vai se tornar mais leve, porque você vai olhar para ele como Deus olha. E sabe como Deus olha para o seu problema? É uma leve e momentânea tribulação, mas vai produzir para você frutos de vida. Então, invista na oração para que você entenda de quem realmente é o poder. Daquele que é criador. Se você está lutando contra algo difícil, impossível, isso é só limitações suas. Não são limitações de Deus. Porque se não tem uma saída, Ele é criador, Ele vai criar a saída. E se você ainda olhou para essa situação e não tem ideia do que fazer, continue neste lugar. Invista tempo no Espírito. E isso vai exigir de você amor, fé e obediência. Recentemente eu passei por muitas mudanças na minha vida. E pessoas que me amam muito, preocupadas comigo, vieram falar: Fernanda, e agora? O que você vai fazer? E agora? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E eu comecei a entrar em pane aqui dentro da minha cabeça. Eu realmente, nossa, tem muita coisa para fazer, eu preciso tomar muita decisão. E aí, eu faço live aqui com vocês todo dia de manhã, e eu queria dizer para vocês que essas lives, eu tô pregando para mim, eu tô falando para mim mesmo, porque tudo que eu falo aqui na live são vivências minhas, eu não tô falando, eu não falo aqui com vocês de coisas que eu ouvi acontecer na vida dos outros. Tudo que eu falo aqui, gente, são coisas que eu tô vivendo na carne mesmo. E muitas vezes, quantas vezes eu já fiz live aqui dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque Deus, nessa minha nova etapa, nesse meu novo
tempo de vida agora que eu estou vivendo, eu estou dizendo para as pessoas que eu estou recomeçando aos 52 anos, né? Muitas vezes vem o desespero. Aí o Espírito Santo, aquieta, calma, não é para você fazer nada. Tá faltando alguma coisa? O Espírito Santo falou muito forte no meu coração, não estava me faltando nada. Por que eu estava desesperada? Me vivia aquela angústia, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair desse lugar. Só que este lugar que eu estou hoje, eu vou sair daqui, mas eu vou sair quando Deus tiver um próximo passo para eu dar. Mas enquanto eu estou aqui nesse lugar, eu começo a investir no Espírito. Deus já sabe o que eu preciso, porque eu já coloquei diante dele. Então ele está fazendo, ele está trabalhando. Então enquanto eu espero, eu oro por pessoas, eu oro pelos meus irmãos. Eu intercedo pelos meus irmãos. E vocês sabem aqui que a Lurdinha, a Janete são minhas amigas de perto. A Lurdinha é minha parceira. Então eu luto, né, Lurdinha? Não sei se a Lurdinha tá aí. Pra não ficar falando o tempo todo só de mim. Quero saber dela também. E a gente troca ali uma terapia entre amigas. E uma ajuda o outro. Mas se eu for ficar falando só de mim, das minhas dores, do meu lugar aqui, eu não vou ouvir da minha amiga, às vezes, respostas através da necessidade dela. Quando ela fala, eu tenho respostas para mim de Deus. Então nós precisamos uns dos outros. Quando nós queremos investir aqui, semear no Espírito, nós vamos gastar tempo ajudando pessoas também, porque faz parte de acalmar o nosso coração. Talvez alguém que fala assim, não, Fernanda, mas eu não tenho muito contato com gente, meu trabalho não... A sua oração, ela alcança os lugares que você não pode ir. A oração, ela pode invadir lugares que você nunca vai estar, mas a sua oração pode. Então, nós só podemos semear no Espírito através de ações de graças, através da fé, através de obediência, gastando tempo, orando, não só pedindo para nós. Daniel chegou pedindo ali coisas, nem era para ele, era para o povo. O anjo falou, Daniel, antes de você começar a orar, eu já vim com a resposta, eu já tinha a resposta. Eu só não cheguei com a resposta para você no dia, porque tinha um príncipe, o príncipe da Pérsia, estava impedindo que eu chegasse. Então, assim, Deus tem pressa em abençoar você. Deus tem pressa em tirar você desse lugar de dor. Mas você entende que para você receber as coisas da vida, existem um mundo ao seu redor, você não é sozinho no mundo. E Deus usa todas as coisas. Tem pessoas em volta de você que faz escolhas o tempo todo, que decide o tempo todo. E toda escolha tem um resultado. Só Deus para reger esse mundo dessa forma. Então, às vezes, tirar você desse lugar agora não é possível. E a Lurdinha está aqui, ela é testemunha do que eu vou dizer para vocês. Eu estava dizendo que eu estava muito angustiada, desesperada com o que eu ia fazer, com o que eu não ia fazer. Né, Lurdinha? E o Espírito Santo falou assim, aquieta. Agora você não vai fazer nada, agora você vai cuidar do seu coração. Agora você vai cuidar de você. Você está quebrada. Tem lugares que você precisa ser restaurada, que você precisa ser curada. Quando chegar o momento de você sair desse lugar, eu mesmo, pessoalmente, o Senhor, vou tirar você daí. E foi bem difícil para eu obedecer, gente. Que a nossa impulsividade de querer agir. Então eu fiquei quieta, parei de fazer escolhas, parei de fazer decisões. Coloquei diante de Deus a minha necessidade. E aí, enquanto eu esperava, eu comecei a colocar a necessidade dos meus irmãos diante do Senhor. Senhor, não vou ficar mais aqui te perturbando com o que eu preciso, porque o Senhor já sabe o que eu preciso. Mas eu quero colocar a Lurdinha, minha amiga, na tua presença. Quero colocar a família dela na tua presença. Quero colocar o meu pastor diante do Senhor. Quero colocar o outro irmão diante de ti. Eu só sei que o meu fardo fica leve. Investindo no Espírito, você para de pensar nas suas dores. Então, o seu cérebro não fica o tempo todo em alerta, se defendendo das suas dores. Ele descansa. Enquanto você descansa, Deus trabalha. E você olha para os seus problemas de uma forma
diferente. Você olha para suas dores, olha para o seu impossível do jeito que Deus vê. E como é que Deus vê seu problema? Uma leve e momentânea tribulação, mas vai produzir para você um peso eterno de glória. Para terminar essa live, eu queria dizer para você que semear no Espírito exige fé, amor, obediência a Deus. E quando você semeia no Espírito, aqui é o Espírito Santo, vem e derrama o fruto dele sobre a sua vida. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Você se torna alguém gentil, bondoso. A bondade, o que é a bondade aqui do fruto do Espírito? É disposição em olhar para o outro, disposição em atender a necessidade do outro. Isso é ser bom, estar sempre disposto a olhar e ajudar o outro. É manso, a mansidão exige humildade, tem domínio próprio. Você é alguém que vai ter as suas emoções controladas. Você não vai ser enganado pelas suas emoções, pelo seu coração, porque o Espírito Santo não deixa você enganado. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo revela toda a verdade que você precisa andar, toda a verdade que você precisa caminhar. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, o Senhor é bom. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós temos investido na nossa carne. E este investimento tem custado um tempo tão precioso, onde nós investimos e gastamos tempo e energia no que a gente acha que é, no que a gente pensa que é melhor para nós. Nos ajude a olhar para o Senhor, a não tirar os olhos do Senhor. E esse não tirar os olhos, nós entendemos que é olhar para o outro, ter compaixão do outro, cuidar do outro. Tira, Senhor, todo o egoísmo do nosso coração, nos ajude a parar de ficar o tempo todo pensando somente em nós mesmos. Que o Teu Santo Espírito tem agora toda a liberdade de derramar o fruto em nossa vida. Nos ajude a desfrutar do amor, da bondade, da paciência, do domínio próprio, da mansidão, da bondade, da benignidade que está disponível nesta manhã para nós. E onde a gente não entender, onde a gente não ver saída, aquieta o nosso coração e nos ajude a enxergar do jeito que o Senhor vê todas as coisas. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, se você tiver alguma doença agora no seu corpo, eu ministro cura sobre você. Seja curado, seja curada de toda doença do seu corpo ou enfermidades na sua alma, no seu espírito. Seja liberto de todas as correntes emocionais, prisões emocionais que enganaram seu coração. Seja liberto agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Um beijo, um abraço para todos do Facebook, do YouTube. Obrigada pela presença de vocês, por assistirem, comentarem e compartilharem. Vocês me abençoam muito. E quando vocês curtem, comentam e compartilham, este vídeo vai para mais pessoas. O Instagram, o YouTube, o Facebook entende que o que eu estou falando é relevante e manda para mais pessoas. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.